Bom, vamos começar então. A aula de hoje vai dividir em duas partes. Vai ser uma primeira parte sobre o histórico desse conceito de autismo, de transtorno do espectro do autismo, e depois a gente fala, no segundo momento, sobre a classificação, os principais sintomas e como é que a gente faz o diagnóstico. Como tem algumas pessoas que são novas no labirinto, estou só apresentando esse quadro aqui, que não está completo nem atualizado, eu não atualizei. Então, tem pessoas que estão no labirinto e que o nome não está aqui ainda, mas se trata de um grupo de pesquisa que está constituído a partir de 2006, ele é cadastrado na plataforma Lattes, dos grupos de pesquisa do CNPq, e tem como líderes eu e Gustavo, e aí tem vários pesquisadores de diferentes instituições e estudantes que participam desse projeto. Então, o assunto de hoje vai ser o diagnóstico clínico do autismo. Meu nome é Milena Pereira Pondé, eu sou psiquiatra, sou professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e coordeno, junto com o Gustavo, esse grupo de pesquisa que é o Labirinto. A gente vai começar essa aula falando sobre aspectos históricos relacionados ao transtorno do espectro do autismo. Então, existem 4 figuras que são muito importantes para a gente pensar a origem disso que a gente chama hoje de espectro do autismo, que é a figura de Theodor Heller, que foi um psicopedagogo austríaco, judeu, a doutora Grunia Sukareva, que foi uma psiquiatra da infância, ucraniana, mas que viveu na Rússia, Leo Kanner, que é um psiquiatra da infância, ucraniano também, mas que viveu nos Estados Unidos. Então, quando ele falou pela primeira vez sobre o autismo, ele já era professor nos Estados Unidos, mas a origem dele, na verdade, é europeia. E Hans Asperger, que também é austríaco e que tem o seu nome ligado aí a uma forma mais leve de autismo, que é chamada de síndrome de Asperger. Bom, então, Theodor Heller, ele tem uma história de muito envolvimento com crianças com deficiência, porque o pai dele foi diretor do Instituto dos Cegos, em Viena, e ele convivia, enquanto criança, com essas crianças com deficiência, e ele foi se envolvendo nesse mundo, ele foi se interessando pelas crianças com deficiência, e foi ele que descreveu, em 1908, então, no início do século passado, o que se chamou de demência infantil, que era o que a classificação anterior do DSM-4 chamava de transtorno desintegrativo da infância. Então, ele descreveu crianças que, em torno de até uns 3 anos de idade, tinham um desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, e entre 3 e 7 anos, essas crianças iam perdendo as funções adquiridas. Ele chamou isso de demência infantil, a literatura chama de síndrome de Heller, e o DSM-4 chamava de transtorno desintegrativo da infância. E uma marca importantíssima de Heller é que ele foi um dos precursores da ideia de pedagogia, de educação como uma forma de terapia, chamava de terapia pedagógica. Ele foi um dos precursores disso, que hoje é um lugar comum para a gente pensar que uma das formas mais contundentes de tratamento e de inclusão do autismo é exatamente a pedagogia. Então, ele foi um dos precursores disso. Heller, ele foi assassinado no governo de Hitler em 1938, foi dado como suicídio, mas ele foi assassinado com idade de 60 e poucos anos, ele e a família dele toda. A outra pessoa importante em relação a essa noção que a gente tem hoje de autismo
é a doutora Sukareva, que é uma médica psiquiatra que cuidava da infância e que descreve em 1925 um transtorno que ela chama de psicopatia esquizoide, que é muito parecido com o que a gente conhece hoje como transtorno do espectro do autismo. Grunia Sukareva, ela é uma desconhecida da história do autismo para a gente. Ela foi recentemente, muito recentemente, traduzida para o inglês, e aí a gente tem acesso. Hoje, se vocês buscarem no Google, por exemplo, vocês encontram, se não me engano, 2 teses especificamente sobre ela, e tem a tradução, tem a descrição disso que ela chamava de psicopatia esquizoide, que é muito parecido, então, com o transtorno do espectro do autismo. Ela escreveu em russo, então é uma literatura que pouco chegava para a gente, que está chegando agora. Ela também, como Heller, defendia a escola para crianças doentes como forma de socialização. Foi uma pessoa que defendeu enormemente o direito das crianças. Tem o nome dela na faculdade de psiquiatria lá na Rússia atualmente, tem o nome numa clínica de psicose infantil, então é uma pessoa muito conhecida na Rússia, mas para a gente o conhecimento é mais recente. E, finalmente, Leo Kanner, que é a figura histórica que tradicionalmente nós escutamos muito falar como a pessoa que primeiro descreveu o autismo. E, de fato, foi a pessoa que primeiro descreveu com esse nome, de autismo infantil. Ele fez, em 1943, a descrição de 11 casos de crianças que, desde a tenra infância, eram distanciadas do mundo e deu o nome de autismo, se prevalecendo do termo autismo que Bloiler tinha usado como um sintoma da esquizofrenia. Então, autismo era um dos 4 A's da esquizofrenia, descrito por Bloiler, e esse autismo significava justamente um retraimento em relação ao mundo, e aí Kanner toma emprestado esse termo autismo e descreve essas crianças, e é um termo que a gente usa até os dias de hoje. Tem uma outra parte de Kanner que a gente fala menos, que ele, de fato, Kanner, ele era um cardiologista, ele fazia propedêutica cardiológica na Áustria, e quando ele veio para os Estados Unidos, Mayer Gross, que era um psiquiatra radicado nos Estados Unidos, de origem austríaca também, convidou Kanner para dirigir a clínica de autismo. Dirigia a clínica de psiquiatria da infância, mas ele não cuidava de criança, ele não tinha formação em criança. Então, ele foi um autodidata, de fato, ele começou a trabalhar com crianças, ele próprio estudando, ele não tinha uma formação prévia, e a gente vai ver adiante que ele foi a primeira pessoa que publicou no mundo um livro de psiquiatria da infância. Kanner teve um papel muito atuante nos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, então ele acolheu muitos médicos austríacos, judeus nos Estados Unidos, e ele conseguiu trabalho, ele conseguiu alocar esses médicos nos Estados Unidos, médicos que estavam refugiados, né, do nazismo, e ele tem um papel importantíssimo também nos Estados Unidos em relação à melhoria das condições de vida para a criança, porque existia na década de 30 um esquema nos Estados Unidos, ele está ali na região de Baltimore, e tinha um esquema de pegar as crianças que eram incapazes, que eram crianças com retardo, com uma doença mental, e colocar essas crianças para trabalharem gratuitamente em casas de famílias abastadas. E ele denuncia, ele do bolso dele próprio, por recurso próprio, ele faz uma pesquisa para identificar qual era o que é que essas crianças resultava, qual era o follow-up delas. E aí ele descobre que essas crianças não eram acolhidas coisas nenhuma, que muitas morriam, estavam nas ruas, envolvidas com droga, com crime, com prostituição. E aí foi exatamente a partir dessa denúncia de Kanner que se alavanca uma série de direitos que
fazem com que as crianças nos Estados Unidos, as crianças com doença mental, tenham melhores condições de tratamento e de acolhimento. Então, é uma figura que tem uma importância muito grande na história da psiquiatria da infância e dos direitos humanos da criança. E Asperger, que é um médico austríaco também, que viveu também na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, e ele descreveu em 1944 esse artigo que só chegou para a gente na década de 80, porque ele escreveu em alemão, que é a psicopatia autista na infância. Ele publica em 44, mas a gente só teve conhecimento no Ocidente por volta de 1980. E ele descreve casos parecidos com o que Kanner descreveu, só que de crianças que tinham uma inteligência preservada, uma inteligência normal. Tanto assim que crianças com sintomas do espectro do autismo e que têm uma inteligência normal e que são verbais, foram chamadas até a penúltima classificação, que foi o 14º, de crianças com de Asperger, em homenagem, então, a Asperger, que foi essa pessoa que também foi um precursor na descrição das crianças com autismo. A história de Asperger em relação aos direitos humanos e à ética humanitária é bastante diferente de Kanner, e isso veio à tona há uns 3 anos atrás, porque ele, de fato, ele legitimou a política de higienização de raça do nazismo, da esterilização e programa de eutanásia das crianças deficientes. E isso veio à tona em publicações recentes, né? Essa publicação de Edith Schaeffer, que denuncia a participação de Asperger com o nazismo, colaboracionismo, e deu origem a movimentos sociais nos Estados Unidos de pessoas com autismo que pediram para que esse nome de síndrome de Asperger não existisse mais, porque elas não queriam o nome Asperger associado a elas. Hans Asperger abusou do seu poder como pediatra e mandou crianças não muito diferentes da gente para a morte. Tudo que esse nome faz é carregar uma sentença de morte dada há mais de 70 anos. Isso é uma criança de 11 anos, autista, que faz um abaixo-assinado na internet. Se vocês olharem, talvez encontrem até hoje, pedindo, então, a exclusão desse nome, síndrome de Asperger, desta síndrome. Bom, saindo um pouco dessa história relacionada com o transtorno do espectro do autismo e já pensando em relação à classificação em psiquiatria, ao diagnóstico em psiquiatria, tem 2 figuras que são muito importantes, né, que são contemporâneas dessas outras que falei para vocês e que pensam a forma de diagnóstico e compreensão das doenças mentais de uma forma muito diferente. E eu queria apresentar um pouco para vocês essa forma diferente de pensar a concepção das doenças mentais, porque isso vai ter uma implicação muito grande na forma que se classifica as doenças mentais. Então, eu estou aqui com a foto, de um lado, de Kraepelin, que é um psiquiatra alemão, nascido em 1856, e de Freud, que é um neurologista austríaco, nascido em 1856 também, coincidentemente eles nasceram no mesmo ano, e que vão originar, então, essas, digamos, 2 vertentes bem diferentes, mas que em algum momento a gente pode até pensar que exista complementariedade. Então, em relação ao método de investigação, em relação a como abordar o objeto, que no caso é o paciente psiquiátrico, Krepin observava pacientes hospitalizados. Krepin, ele praticamente morava no hospital psiquiátrico e ele ficou 4 anos lá observando a evolução dos pacientes. E aí ele descrevia essa evolução e ele fez toda uma classificação em psiquiatria. Foi ele que primeiro falou sobre a demência precoce, que depois viria a ser chamada de esquizofrenia, e a psicose maníaco-depressiva. Deu essas 2
classificações que são as doenças mentais basilares dentro da psiquiatria. E ele fez essa classificação a partir, então, da observação de pacientes institucionalizados. E Freud, ele o método a partir da escuta de pacientes. Freud ele não trabalhava em hospital, ele trabalhava em clínica privada, em consultório, e ele trabalhava com método de escuta. Então, ele escutava os pacientes e ele elaborava uma interpretação sobre a origem daquele sofrimento psíquico com base na escuta que ele fazia desses pacientes. Então, Krepin era pela observação e Freud era pela escuta. Krepin tinha como modelo de análise o método científico natural, ou seja, observação do fenômeno, descrição daquilo que os órgãos dos sentidos observam, e Freud, pela hermenêutica, ele faz uma escuta e uma interpretação daquilo que é dito pelo doente, pelo paciente, e a partir dessa interpretação, ele vai elaborar a teoria sobre o aparelho psíquico, que a princípio é sobre o consciente, o inconsciente e o inconsciente, depois ele elabora a ideia de ego, superego e id, e constrói todo um modelo teórico baseado, então, nessa escuta dos pacientes. Existe uma diferença muito grande em relação a como é pensada o sofrimento psíquico em relação a essas duas vertentes, porque Freud vai pensar o sintoma psiquiátrico, o sintoma psíquico, como uma reação. O sintoma é uma reação às experiências vividas pelo sujeito. E Krepin, ao contrário, ele achava que o sintoma era uma expressão de uma disfunção orgânica. E a gente vai ver que essas diferenças originam desmembramentos muito diferentes ao longo aí da história da psiquiatria. A primeira classificação norte-americana dos transtornos mentais, que é o DSM-1, que é uma classificação de 1952, ela se baseia exatamente nessa concepção de doença de Freud, que entende o sintoma psíquico como uma reação. A gente está no momento, em 1952, pós-guerra, em que existem todo um contingente de veteranos de guerra nos Estados Unidos que sofrem justamente de transtornos psíquicos relacionados com a guerra. É o transtorno do estresse pós-traumático, então são vivências reativas relacionadas com a guerra. E não existia, na classificação das doenças, do sofrimento psíquico nos Estados Unidos, nada que dissesse respeito ao sofrimento que eles passavam. E vocês sabem que nos Estados Unidos o sujeito ele só tem direito à atenção, à assistência à saúde através de um diagnóstico, porque a medicina lá é toda privada. Vocês estão assistindo aí o problema que está tendo com o enfrentamento do Covid, exatamente por causa desse sistema de saúde que é basicamente privado, e a pessoa tem acesso privado e com planos de saúde, né? Eles têm acesso ao sistema de saúde a partir de um diagnóstico. Então, eles não tinham. As pessoas que tinham transtorno do estresse pós-traumático da guerra, elas não tinham direito a nada porque não existia esse diagnóstico. Então, é nesse momento em que a doença mental, em que o sofrimento psíquico é entendido como uma reação e que os veteranos de guerra exigem que a doença deles tenha um nome, que seja classificada, que eles precisam de tratamento, que nasce o DSM-1, que nasce, então, em 1952, a primeira versão do diagnóstico de manual estatístico das doenças mentais da América do Norte, que é o mesmo manual que segue até hoje o DSM-5, então é algo bem atualizado. Eu acho que a gente vai precisar interromper, não é, Gustavo? Para poder fazer outra chamada, porque eu estou vendo aqui que está acabando, não é? Ah, não, ainda tem 7 minutos. Então, dá para fazer, eu acho, os 2 próximos slides. Então, nessa classificação de 1952, o DSM-1, o
autismo ele era descrito dentro da reação esquizofrênica tipo infantil. Eu vou falar com mais detalhe disso daqui a pouco, mas não se falava ainda nessa época do diagnóstico de autismo enquanto transtorno do desenvolvimento como a gente entende hoje. E a segunda classificação do DSM, que foi o DSM-2, em 1968. Vejam que coisa interessante. O DSM-1, ele nasceu pela pressão dos veteranos de guerra de serem tratados. E em 1968 acontece uma coisa interessantíssima também que muda os rumos da classificação, que é a invasão do Congresso da Associação Psiquiátrica Americana pelo movimento gay nos Estados Unidos. Eles invadem essa associação e dizem o seguinte: olha, nós não aceitamos que vocês continuem a tratar a homossexualidade como doença. A homossexualidade não é doença, é uma condição, e a gente só vai abrir aqui, o congresso de vocês só vai ser reaberto depois que vocês retirarem, e foi retirado. Então, é por isso, por um movimento social, e não por nenhuma definição profissional, nem de psicólogo, nem de psiquiatra, que hoje não se fala em cura gay. É por causa desse movimento social que foi feito nos Estados Unidos e desembocou por essa exigência lá no Congresso de Psiquiatria. Eu retomo esse momento histórico importante e interessante, eu converso muito sobre isso com o Gustavo, por causa de um movimento que existe hoje dos autistas, que vai numa direção parecida a esse movimento dos homossexuais na década de 60, então, nos Estados Unidos, que é para encarar o autismo como uma condição, como uma forma diferente de estar no mundo e não como uma doença. Mas a gente não vai falar sobre isso, eu só estou fazendo esse link para vocês porque os movimentos sociais eles têm uma importância muito grande na classificação em psiquiatria. As pessoas, os psiquiatras principalmente, têm muito um desejo de aproximar a psiquiatria com as doenças infecciosas, com o câncer, e de querer que a psiquiatria seja algo mais biológico, mas a psiquiatria não pode, de forma nenhuma, jamais poderá se apartar da definição cultural e social de doença. Então, trago para vocês esses exemplos porque é uma discussão muito atual. Eu e Gustavo vivenciamos recentemente num grupo de pessoas que discutem sobre autismo exatamente isso, essa questão de algumas pessoas acharem que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que então é uma doença, que é uma categoria indiscutível, e a gente pontua exatamente essa questão da definição cultural de doença que não vai escapar nunca à psiquiatria. Então, em 68 aparece o DSM-2 e é nessa época também que começa a se separar a esquizofrenia do autismo. Então, o autismo que era visto como uma forma de esquizofrenia infantil, então passa nessa época, tem duas publicações, uma que foi feita em 1970 e outra em 71, que pontuam a esquizofrenia como uma alteração no pensamento, humor e embotamento afetivo em pessoas com inteligência normal e que tem um início mais tardio, em geral depois de 11 anos. Enquanto que o autismo infantil, ele se manifesta já na primeira infância, com atraso de linguagem, com comportamentos ritualísticos e com déficit na sociabilidade, jogos de imaginação. Então, é nessa época que nasce essa diferença do autismo em relação à esquizofrenia. E depois, então, só retomando aqui, no DSM-1, o autismo estava dentro da reação esquizofrênica tipo infantil. No DSM-2, ele ainda aparece com um tipo de esquizofrenia infantil, mas é nesse momento do DSM-2 que começa a ter essa discussão
E no DSM-3, o autismo já aparece como uma categoria separada. Já aparece como um transtorno invasivo do desenvolvimento. No inglês é o Pervasive Developmental Disorder, que esse é um termo que perdura no DSM-3, DSM-3 revisado, no DSM-4 e no DSM-4 revisado. Esse termo só vai deixar de existir na categoria atual, que é o DSM-5. Bom, eu vou encerrar então essa parte agora e vou fazer uma outra chamada porque tem menos de 1 minuto. Então a gente continua, a gente já está terminando essa parte da aula, mas para... Bom, então, dando continuidade a essa parte da aula, eu estava dizendo a vocês que o DSM-3, então, que foi publicado pela primeira vez em 1980, que é a terceira edição, então, da classificação norte-americana das doenças mentais, é pela primeira vez que aparece o termo transtorno invasivo do desenvolvimento, e aí o autismo infantil aparece como um tipo de transtorno invasivo do desenvolvimento. Nessa classificação, o que acontece de muito interessante na década de 80 é que existe um boom das medicações psiquiátricas. Então, a fluoxetina, que é o Prozac, aparece na década de 80, assim como uma série de outras medicações, e é exatamente nesse momento que o que se chamava anteriormente de neurose depressiva passa a ser chamado de distimia e deixa de ser tratado apenas com psicoterapia para ser tratado com medicação. E isso causa uma verdadeira revolução no complexo médico industrial, porque existe na verdade, uma avalanche de medicações, de antidepressivos e de novas doenças psiquiátricas a serem tratadas. E aí passa a se exigir que o DSM seja o padrão ouro para os ensaios clínicos, e o DSM que vai ser o manual de formação continuada dos psiquiatras, então, nas escolas de medicina, e a psiquiatria ganha, então, esse contexto industrial maciço com a indústria farmacêutica, e é quando a psicanálise deixa de ter força e a doença é pensada como reação, que era o modelo entre o DSM-1 e o DSM-2, perde força, e o DSM-3 volta, então, a essa ideia krepeliniana de que a doença mental tem, de fato, um substrato biológico. Se diz que o DSM-3, na verdade, é uma nosologia sem modelo teórico, mas o que está por trás realmente é que a doença psiquiátrica tem uma origem cerebral. Isso é muito interessante na história da psiquiatria, porque o que propulsiona muito essa compreensão é o transtorno do pânico, que é uma doença que aparece no pós-guerra também, e que se descobre que os antidepressivos tratam o transtorno do pânico. Isso a gente está aí na década de 70, 80, quando a imipramina surgiu, e aí Donald Klein começou a ministrar imipramina para esses veteranos de guerra que tinham essas crises de pânico, que ninguém sabia o que era exatamente, e aí, de repente, eles melhoram da crise de pânico com o tratamento médico. E isso é que vai criar uma onda de crença que a doença mental ela tem um substrato biológico. Ora, se eu tenho uma doença que seria uma reação psíquica e que melhora com medicação, então não é uma reação psíquica, então existe um substrato biológico. E isso realmente cria essa compreensão que acompanha a psiquiatria até os dias de hoje, de que a doença mental, então, seria principalmente uma doença caracterizada por alteração biológica e, portanto, a ser tratada com medicação. Aí, depois do DSM, em 1980, do DSM-3, vem o DSM-3R, que é uma revisão que tem poucas mudanças,
tem uma maior quantidade de transtornos classificados. Depois veio o DSM-4 em 1994, que também, em relação à maioria das doenças e o próprio transtorno invasivo do desenvolvimento, onde se classifica o autismo, tem pouca mudança, assim como o DSM-4-3R. Vai haver uma mudança mais substancial para a gente no DSM-5, quando essa categoria transtorno invasivo do desenvolvimento, que contempla autismo, síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado, síndrome de Rett, quando tudo isso se transforma em uma epígrafe única, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, o que os estudos de genética informavam é que, na verdade, existia pessoas da mesma família com síndrome de Asperger, com autismo. Existe uma outra forma que busca testes biológicos como marcadores para a doença mental, para que a fenomenologia e a psicopatologia deixe de ser critério absoluto para a classificação em psiquiatria. Então, a ideia é criar uma classificação baseada na fisiopatologia. Então, alguns estudos vêm sendo feitos nesse sentido. Essa proposta é o RDoC, que é o Research Diagnostic Criteria, que vem sendo já vítima de uma série de críticas e de precauções. Então, mas o RDoC está aí buscando essa medicina de precisão, essa psiquiatria de precisão. Que a ideia final do RDoC é buscar intervenções individualizadas a partir de uma matriz de informação biológica para cada indivíduo. Essa é a ideia. Vocês veem, por exemplo, que em psiquiatria se usa atualmente testes farmacogenéticos que dizem, por exemplo, da sensibilidade daquela pessoa para as diferentes medicações. Então, a ideia é que existam testes farmacogenéticos no futuro que identifique qual é a droga que é mais adequada para tratar aquela depressão, aquele transtorno bipolar, aquela pessoa com... Então, a ideia é uma medicina de precisão. Não existe essa medicina de precisão, tomara que algum dia a gente chegue a ela, e alguns centros científicos estão trabalhando para isso. Existem problemas, como eu já disse para vocês, existem críticas ao RDoC, principalmente porque exclui a subjetividade, e a psiquiatria não pode excluir a subjetividade. O sofrimento humano é algo que é enunciado pela palavra que passa pela cultura e pelo subjetivo, então é impossível excluir a subjetividade. Mas a ideia do RDoC é que se exclua o máximo possível. Não contempla também exposição ambiental e não contempla a evolução da psicopatologia ao longo da vida. Essas são as principais críticas aí ao RDoC, que é um sistema de classificação que vale a pena vocês conhecerem e se aprofundarem. Bom, eu vou encerrar agora essa parte da apresentação e vou fechar aqui a apresentação, interromper o compartilhamento, para que a gente entre agora na parte de discussão. E aí, depois que a gente terminar a parte de discussão, a gente faz um intervalinho e aí a gente volta. Então, o autismo, em qualquer classificação que seja, ele é caracterizado por uma tríade de sintomas, que se distribui entre uma interação social difícil, um déficit na interação social, um déficit na comunicação social, que a gente está aí chamando de um problema com a linguagem, mas é, na verdade, com a comunicação em geral, e uma questão com relação aos interesses, um núcleo de interesses restrito e, muitas vezes, redundando num comportamento que é muito repetitivo. Quem
primeiro falou do autismo, retomando aqui a perspectiva histórica, foi Leo Kanner, que escreveu o seu primeiro manual de psiquiatria infantil, que é o primeiro manual de psiquiatria do qual se tem notícia, em 1935, que foi publicado simultaneamente para 3 países da língua inglesa, os Estados Unidos, onde foi produzido, a Inglaterra e o Canadá. Então, o autismo, nesse primeiro momento de classificação de Kanner, ele fazia parte da esquizofrenia, né, da forma de esquizofrenia. Como eu falei para vocês, essa forma de pensar o autismo como um transtorno separado da esquizofrenia, ela aparece a partir desses 2 autores, Ruther e Colvin, na década de 70, que estabelecem critérios que distinguem essas 2 condições, o autismo e a esquizofrenia infantil. Então, vamos pensar agora em quais são as alterações relacionadas com a interação social que caracterizam isso que a gente chama hoje de transtorno do espectro do autismo. Então, algo que é muito precoce é a dificuldade em relação ao contato com os olhos. Isso aparece em todos os marcadores precoces de autismo, essa dificuldade de contato ocular, que parece que está relacionada com uma sensação desagradável que é eliciada no momento desse contato mais direto no lobo occipital. Então, são pessoas que evitam o contato por causa dessa sensação desagradável orgânica que seria eliciada. São crianças que têm pouco interesse na voz humana, desde pequenininho, quando os pais chamam no berço, a criança não é tomada, ela não se volta, não fica atenta para a voz humana, não se antecipa quando é carregada, então a criança, quando a gente vai pegar, ela bota o bracinho, a gente viu agora há pouco o filho de Camila, ela foi pegar e ele já botou o bracinho assim, então a criança já no berço, ela tem essa antecipação quando é carregada, o que pode não aparecer na criança com autismo. Existe uma certa indiferença afetiva também, são crianças que raramente emitem uma resposta facial, então a mãe fica falando, fica estimulando, fica perto da criança e a criança não faz uma resposta facial, de modo que se suspeita, inclusive, que a criança seja surda, prefere atividades solitárias do que atividades com outras crianças, aí quando já vai crescendo mais um pouquinho, vai tendo dificuldade em brincar de faz de conta ou imitação, a criança ela faz brincadeiras muito mais de causa e efeito, tipo apertar um botão que faz um som, apertar um brinquedo faz aparecer um palhacinho, então ou então empilhar blocos, ou fazer brincadeiras de encaixe, fazer quebra-cabeça. Essas crianças têm mais facilidade nisso do que fazer brincadeiras simbólicas, construir fazendinhas, brincar de boneca, de cozinhar, de fazer imitação de adulto. A criança ela não sorri para a mãe, não sorri como forma de aproximação e também não responde ao sorriso como estímulo. Não segue os pais pela casa, a criança pequenininha, quando começa a andar, ela vai saindo atrás dos pais, isso pode não acontecer na criança com autismo. Não demonstra ansiedade de separação, então, quando os pais saem, a criança fica indiferente, tanto assim que tem crianças autistas que se perdem por conta disso, elas saem na praia andando sozinhas ou no shopping, porque não tem ansiedade de se separar dos pais. Então, qualquer adulto pode ser tratado de forma similar, sem estabelecer muito vínculo afetivo. Não busca contato com outra criança, ou então evita sistematicamente o contato. Algumas crianças autistas aceitam o contato, mas não buscam. Em casos em que esse sintoma da dificuldade de interação é mais intenso, a criança evita, a criança não aceita, mesmo quando a outra procura. Pode ter ligações fortes com objetos estranhos, por exemplo, brinquedos pequenos de plástico, então fica grudado às vezes com a tampinha de garrafa, com fio, com baldes.
E quando esse objeto, que em geral é um objeto estranho, então incomoda os pais, que a criança fique ali horas brincando com uma garrafa PET, com um fio grosso. Então, os pais vão tentar tirar e a criança responde com protesto, a criança responde com irritação. O que é que que espera que avance em relação a isso? Não é com a estimulação, com o crescimento da criança, com o desenvolvimento, se espera que essa criança possa ter uma maior ligação com os pais, uma maior ligação afetiva, inclusive, chega a ficar amigável, a fazer declarações, inclusive, afetivas, e pode se envolver também mais de forma passiva em brincadeiras com outras crianças. Passivamente é que dificilmente a criança autista vai ser aquela que protagoniza a brincadeira. Em geral, vai ser uma criança que, no máximo, segue as outras. Em relação ao comportamento social, o que é que não se espera avançar muito, não é? É a criança ter mais iniciativa de contato. A criança pode aprender, a criança é treinada, inclusive, os treinos de habilidade social são para isso, mas de maneira espontânea, dificilmente o autista tem iniciativa para começar o contato. Também a falta de resposta aos interesses das pessoas. Então, a gente precisa ensinar muito o adolescente, e mesmo o autista adulto, que as outras pessoas também têm preferências, que as outras pessoas também têm necessidades, porque o autista, ele enxerga muito a necessidade dele. Então, eu quero assim, eu quero o biscoito de chocolate. Se só tem 2 biscoitos, 2 são dele. Não vai ser nenhum do irmão, porque ele quer o biscoito de chocolate. Então, essa falta de percepção da necessidade do outro, que tem a ver com a dificuldade de acesso à empatia, não é? Na teoria da mente. E na adolescência, essas crianças podem dizer coisas muito inapropriadas, podem ser grosseiras, quando aparentemente elas estão sendo autênticas ou estão sendo espontâneas, né? Então, é comum que a criança autista, por exemplo, nossa, como esse amigo seu é gordo, papai. Nossa, que careca feia. Vamos patinar nessa careca. Então, dizer coisas que são inapropriadas socialmente, mesmo na adolescência, isso é comum acontecer. Em relação à comunicação não verbal, um problema da criança para mostrar suas necessidades quando é menorzinho, muitas vezes mostra as necessidades gritando ou chorando, às vezes, isso é um sinal muito comum, a criança puxa o adulto pela mão para levar até o objeto que ela quer, sem fazer contato visual, como se o adulto fosse uma extensão do próprio corpo da criança, então, às vezes, colocando a mão do adulto em cima do objeto que ela deseja. Não copia, não imita as atividades dos pais, por isso que tem, inclusive, dificuldade de fazer brincadeira de faz de conta. Usa poucos gestos, pode entender os gestos que a gente faz, mas usa pouco. E também muito pouca ou nenhuma expressão facial comunicativa. É uma expressão meio congelada. Estava se discutindo muito em grupos qual era o diagnóstico do ministro da Saúde, né? Que algumas pessoas diziam que é autista por causa da ausência de mímica facial, né? Mas a idade mais avançada, a falta de mímica facial pode ter a ver com a doença de Parkinson também, que se caracteriza por pouca mímica facial. Em relação à comunicação verbal, é muito comum que a criança não fale até 5 anos com autista clássico. Dentro do espectro, por exemplo, naquilo que a gente chamava de síndrome de Asperger, a criança começa a falar na idade regular. Mas no autismo clássico, mesmo que a criança seja inteligente, é comum que só fale depois de 5 anos. Presença de ecolalia, então, o adulto fala, ao invés da criança responder, ela repete: como é seu nome? Como é seu nome?
seu nome é João, não é? Seu nome é João, não é? Colar ali essa repetição do que o outro fala. Frases copiadas dos outros, então por isso que usa o pronome na terceira pessoa, então ele fala dele como o outro fala. Então, João quer chocolate, ele quer ir ao banheiro, se referindo a si próprio, não é? Que o outro fala dele assim, então ele repete como ele escuta do outro. Tem uma fala monótona, com uma prosódia que não varia muito, então fica parecendo uma fala de robô, e isso é muito comum numa criança que tem um autismo clássico. Repetição de sons que não têm sentido social, às vezes são neologismos, são palavras que eles inventam, às vezes são gritos, ou algum som que não é compartilhado, mas que é inventado por eles, e os pais muitas vezes entendem, porque em função do contato próximo com a criança, os pais entendem o que é que aquele som quer dizer, mas não existe um sentido social. A voz cantada, às vezes com prolongamento estranho de sons, com picos em algumas sílabas ou em algumas palavras também, que é uma prosódia diferente. Às vezes os pais dizem que o filho fala com uma prosódia de estrangeiro ou de uma pessoa de um outro estado, porque realmente é uma prosódia particular que não é compartilhada por pessoas da família nem pelo ambiente cultural. Pode ter entonação de pergunta para afirmativa, então ele quer um doce, ele vai dizer Antônio quer um doce? Quando ele está querendo dizer que ele quer um doce. Então, ele faz afirmativas como se fizesse perguntas. Pode fazer o uso idiosincrático de palavras ou frases, por exemplo, vinhetas que ele escuta, propaganda, em abertura de jornal, em abertura de novela, e aí, de repente, ele lança aquela vinheta numa situação que não tem nada a ver. E pode também lançar a vinheta de forma adequada. E aí já é uma criança que tem um melhor acesso à linguagem. Quando usa a vinheta de forma inadequada, realmente ele não tem um bom acesso à linguagem. Fala sem imaginação ou abstração, que é a dificuldade que a criança no espectro tem, por exemplo, de interpretar tirinhas. A gente usa no labirinto aquelas tirinhas de humor para a criança interpretar a tirinha, e a gente vê que a interpretação é literal. A gente usa provérbios também, então de grão em grão a galinha enche o papo. Às vezes são crianças muito inteligentes que vão dizer que a galinha fica enchendo mesmo, porque à medida que ela come, ela vai enchendo e a barriga vai ficando cheia, então faz uma interpretação literal, de grão em grão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é isso mesmo. A água fica batendo na pedra e vai furando, sem fazer a abstração de dizer que as coisas se conseguem aos poucos, que pela insistência a gente chega a um determinado lugar, a gente tem êxito quando vai persistindo, e aí não faz essa abstração, apesar de serem pessoas inteligentes. E a gente tem a impressão que o autista, ele fala para alguém e não com alguém. Então, é um olhar que atravessa a pessoa, isso a gente percebe muito no autista, ele não fala, ele não faz homeose, ele fala com o olho em midrias, então o olhar atravessa a gente, e ele fala como se estivesse fazendo uma palestra. Então, são crianças, por exemplo, autistas, que têm uma boa habilidade verbal e que ficam falando com alguém como se estivesse dando uma aula, que começa a falar de dinossauro e a outra criança não está interessada em dinossauro nenhum, e ele está ali fazendo aquela palestra sobre dinossauro. Em relação à comunicação verbal, num retardo severo, por exemplo, é muito comum que as crianças nem falem nada, uma criança que tem autismo, que tem retardo, e que nem compreenda. Quando existe um retardo moderado ou leve, essas crianças, elas, apesar de não falarem, elas podem seguir instruções simples, né? Beba água, me dê sua mão, pegue a bola. Então, instruções simples podem chegar a ser compreendidas. Num retardo bem mais leve, a criança pode ficar com um problema na compreensão abstrata, e numa criança, num adulto, num adolescente
com uma inteligência normal, ou mesmo inteligência superior, ele vai ter dificuldade com jogos de humor e com expressões que confundem, né? Expressões idiomáticas que confundem. O gado está na manga, né? Ele manga, mas manga não é de camisa, então às vezes faz confusão com essas expressões. E também com humor. Então são crianças que têm adolescentes que têm muita dificuldade de acesso a brincadeiras que são mais sutis. Não compreende. Em relação aos interesses restritos e repetição, são crianças que têm resistência à mudança, então mudanças no ambiente familiar pode gerar explosões. As crianças têm o hábito de ficar alinhando brinquedos e objetos, e uma mudança nesse padrão pode gerar muito estresse. E existe também resistência em aprender novas atividades. Então, isso são os sintomas de resistência à mudança, e elas ficam aderidas a rotinas muito rígidas, como, por exemplo, comer a mesma comida, fazer o mesmo percurso de carro. Isso é uma coisa que os pais falam muito para a gente no labirinto, que quando muda o caminho da escola, que começa a ter dificuldade. Movimentos repetitivos, o flapping, que é uma coisa que é muito comum da gente ver, ficar fazendo movimentos com os dedos, às vezes na frente dos olhos, batida de mão, que às vezes a gente acha que a criança está aplaudindo, mas que é um movimento repetitivo. E algumas preocupações que são persistentes e que são incomuns, que não têm a ver com o compartilhamento de interesses de pessoas da mesma faixa de idade. Eu cito o exemplo de Harry Potter, por exemplo, crianças que têm um interesse muito grande em Harry Potter, mas todo mundo tinha um interesse muito grande em Harry Potter, então era um interesse que era compartilhado. A criança que faz coleção de figurinha, então todo mundo fazia coleção de figurinha e trocava figurinha de Pokémon ou do que quer que seja. Então a questão é que o autista ele tem preocupações persistentes, interesses restritos que não são compartilhados. Meteorologia, por exemplo, gravar capitais de estados e de países, datas de nascimento de familiares, e às vezes ficar perguntando a mesma questão repetidas vezes, e a resposta tem que ser a mesma. Se não tiver a mesma resposta, a criança entra em crise. Às vezes, essas crianças ou esses adolescentes têm questões científicas que são inusitadas. A gente sabe que Einstein estava dentro do espectro do autismo, ele começou a falar tarde, né? Começou a falar com 4 anos, ele só foi ter acesso à linguagem com frases com 7 anos. E as questões científicas inusitadas e a repetição do interesse disso gerou uma revolução aí na física newtoniana com a teoria da relatividade. A insistência em temas pouco usuais, por exemplo, o filósofo Wittgenstein, que só começou a falar com 5 anos também, ele tinha um interesse absurdo em aspectos relacionados à linguagem, então ele passou 2 anos solitário só pensando em lógica, ele ficava pensando e divagando sobre isso. Ele foi para o exército na guerra para experienciar face a face a morte, porque ele achava importante para a compreensão dele do mundo. E ele, interessante que ele foi professor, Wittgenstein, e ele dizia que era importante para ele ser professor, porque professor fazia com que ele pensasse em voz alta. Ele não estava nem aí para o que os alunos estavam escutando, ele não estava nem aí para se fazer compreendido, ele estava preocupado em fazer com que o pensamento dele avançasse a partir dessa possibilidade dele pensar em voz alta, que era o que a profissão de professor permitia a ele. Eu vou entrar agora na parte final da aula. Eu falei para vocês de uma forma mais livre em relação a quais são os sintomas das 3 esferas de problemas que se apresentam no autismo. Então, déficit na comunicação,
déficit na interação social e o comportamento repetitivo. A gente viu sintomas clínicos que se apresentam em diversas fases da vida. E agora a gente vai ver como isso é sistematizado como critério diagnóstico a partir do Manual Diagnóstico Estatístico do DSM-5. Por que é importante a sistematização de um diagnóstico? Para que a gente fale uma linguagem comum. Então, para que a gente não fique, por exemplo, achando que uma criança é autista sem que a gente tenha consultado os critérios diagnósticos para aquilo. Então, eu acho que é autismo e Gustavo não acha. Ah, por que você acha, Gustavo, que é autismo? Por que eu não acho? Ah, porque a criança é assim, assim, assim. Ah, eu acho que é assim, assim, assim. Então, para evitar esse achar, se estabelecem critérios que aí são partilhados pela comunidade científica como um todo, e a partir desses critérios a gente define se existe o diagnóstico ou não de autismo. O DSM-5, o DSM e a CID, a Classificação Internacional das Doenças, que é europeia, enquanto o DSM é americano, é um critério que é mundialmente aceito. Então, é esse critério que a gente segue. A gente precisa seguir um critério que seja aceito pela comunidade científica mundial. É esse critério que a gente segue como padrão ouro. Então, o que esse critério diz? Que, no critério A, que para que a criança tenha o diagnóstico de autismo, é preciso que exista um déficit persistente na comunicação social e na interação social nos 3 itens. Então, é preciso que o déficit esteja presente. Um déficit na reciprocidade socioemocional, um déficit em comportamentos comunicativos não verbais usados para a interação social e um déficit em desenvolver ou manter relacionamentos apropriados para o grau do desenvolvimento. Então, a gente observa que o DSM-5 fica junto, no mesmo critério que é o critério A, déficit persistente na comunicação social e na interação social. E é preciso que o paciente tenha alteração nesses 3 itens para que ele entre no diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. O déficit na reciprocidade socioemocional, ele vai desde uma aproximação social anormal até uma falência na conversação recíproca, uma aproximação social anormal e falência na conversação recíproca, até uma redução muito importante em interesses compartilhados, emoções e afeto, até uma total falta de iniciativa. Então, aquele caso mais grave é a criança que não tem nenhuma iniciativa e que se recusa o contato social. É esse déficit na reciprocidade social que é mais grave. Isso pode aparecer com uma redução em interesses compartilhados e no compartilhamento de afeto. Então, é aquela criança, por exemplo, que se interessa por dinossauro e que não vai brincar com um coleguinha que quer brincar de boliche. Ele não compartilha muito, ele pode até uma vez ou outra ir, mas vai de má vontade, porque a mãe insiste, etc. Ele realmente não tem um interesse genuíno em compartilhar, em agradar o outro. Até aquela pessoa que tem uma aproximação social que é anormal, como o caso que eu falei de Wittgenstein, não é? E é professor, ele dá aula, mas o que ele está aí, ele não é interessado que o aluno aprenda, ele está interessado em fazer o pensamento dele prosperar, porque ele está ali pensando em voz alta. O segundo item do critério A, que é o déficit em comportamentos comunicativos não verbais que são usados para a interação social. Então, vai desde uma integração pobre entre a comunicação verbal e não verbal, que é aquela criança, por exemplo, que fala, mas não olha para a gente, que está falando com a gente, mas não está olhando, que não faz o olhar conjugado, por exemplo, que aponta o objeto que está lá, mas não faz a triangulação do olhar. Vai de anormalidades no contato visual e linguagem corporal,
ou defeito na compreensão e uso de comportamentos não verbais. Então, a criança que não consegue, ou mesmo o adulto que não consegue se comunicar por gestos, a gente usa muito gesto, por exemplo, às vezes para auxiliar a comunicação, não é? Gestos, quando a gente vai dizer que uma coisa é grande ou pequena, ou quando a gente vai dizer que está com dor, às vezes a gente faz uma mímica facial diferenciada, que o autista não usa esse recurso de comportamento não verbal para auxiliar a comunicação. Às vezes ele fala que é mesmo um tanto congelado. O terceiro item, que é um déficit em desenvolver ou manter relacionamentos apropriados para o grau de desenvolvimento, para além dos cuidadores. Tanto assim que quando a gente avalia uma criança no labirinto, às vezes a gente vê que os pais conseguem uma interação muito melhor do que a gente. Às vezes os pais narram, mas eu consigo fazer isso com ele. Consegue com a pessoa que tem mais vínculo, mas não consegue fazer com uma pessoa que é estranha, ou com os professores, ou com os coleguinhas na escola. Então, vai desde uma dificuldade em ajustar o comportamento para a criança se adaptar aos diferentes contextos sociais. Então, saber, por exemplo, que em alguns contextos sociais ela não vai ficar tirando meleca, que não vai dar na frente dos coleguinhas, até uma dificuldade em compartilhar jogos de imaginação e fazer amigos, de compartilhar a brincadeira com os outros, até chegar a uma total ausência de interesse, que é um quadro mais intenso de recusar o contato social. Então, esses seriam os critérios A, é preciso que a criança preencha os 3 critérios, e o critério B, que se refere ao comportamento, interesse ou atividades restritos. Então, é preciso também que a criança preencha pelo menos 2 desses sintomas relacionados com o critério B, que seria fala repetitiva ou estereotipada, adesão excessiva a rotinas e interesses fixos. Então, em relação ao primeiro, que é fala repetitiva ou estereotipada, são aquelas alterações, por exemplo, na prosódia que eu falei para vocês, quando a criança tem uma fala monótona, tem uma fala mecânica, apresenta ecolalia, ou então essa repetição pode ser também de movimento ou uso de objetos, então fica balançando a garrafinha PET ou batendo com um brinquedo ou apenas brincando de empilhar as torres e jogar no chão, ou então brincando de colocar os objetos dentro de um recipiente e tirar. Então são movimentos e uso de objeto que é repetitivo, o uso também de frases idiosincráticas, que eu falei, por exemplo, de usar vinhetas que ouviu em alguma propaganda num contexto que não tem nada a ver. O segundo sintoma, que é uma adesão excessiva a rotinas e padrões ritualizados de comportamento ou resistência excessiva à mudança, que são, por exemplo, os rituais motores. A criança fica brincando de acender e apagar a luz, fica abrindo e fechando a porta do armário, insistência no mesmo caminho, só toma iogurte, então ele come uma placa de iogurte, mas não aceita comer mais nada, só come arroz com ovo, e também perguntas repetitivas e a presença de um estresse muito grande quando ocorrem pequenas mudanças. E o terceiro sintoma relacionado com o comportamento e interesse restrito, que são interesses fixos, altamente restritos, que são anormais em intensidade ou foco, como ligações fortes com um objeto, preocupação excessiva com objetos não usuais, um cordão, a tampa de garrafa, interesses
excessivos e muito circunscritos e perseverantes. Então, uma criança, por exemplo, que se interessa muito por dinossauros, mas que sai com os coleguinhas, que vai para o cinema, que se interessa também por jogos eletrônicos, isso não entra no critério. É preciso que o interesse seja excessivamente circunscrito ou então perseverante. Ela fica ali naquele interesse a maior parte do tempo. E ainda com relação ao comportamento, interesse ou atividade restrito, existe um outro núcleo de sintomas que não existia nas classificações anteriores e que existe agora no DSM-5, que é a hiper ou hiporreatividade sensorial ou interesse não usual em aspectos sensoriais do ambiente. Quais são esses sintomas? É a indiferença em relação à dor, ao calor, ao frio, uma resposta adversa a sons específicos, por exemplo, ficar muito irritado quando escuta o choro do irmãozinho, ou quando escuta o caminhão do lixo chegando, ou quando escuta o cachorro latindo, como está aqui latindo horrivelmente, que deve estar incomodando, ou então incômodo com textura, a criança vai na praia e aí não suporta a textura da areia, ficar cheirando excessivamente, ou tocando objetos, ou botando na boca também. Fascinação por luz, vocês veem muito no labirinto, a criança está aqui brincando com a gente, de repente ela sai e fica na janela, vidrado, olhando para a luz, balançando aquelas persianas, encantada com o movimento. Então, é um interesse muito voltado para o campo sensorial. Então, eu falei que eram 3, mas na verdade são 4 sintomas. Então, para a criança entrar no diagnóstico de autismo, é preciso que ela satisfaça pelo menos 2 sintomas dessa categoria de critérios B, que são os padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos. Bom, em relação à intensidade, né, os pais perguntam muito para a gente, mas qual é o grau de autismo de meu filho? É leve, moderado ou grave? Os pais, depois que tem o diagnóstico, eles esperam pelo menos ter o consolo que a gente diga que é um autismo leve. E a gente, às vezes, faz isso, né? A gente diz, olha, o seu filho tem autismo, mas é um autismo leve, isso vai melhorar com a estimulação, etc. Então, isso de grau de autismo, que é uma classificação que os americanos fazem, para que se defina qual é o grau de suporte que o plano de saúde vai dar. Na verdade, a importância é isso, é para saber o grau de suporte que vai dar. Então, o leve, os sintomas são menos intensos e aí vai requerer menos suporte, o moderado vai requerer suporte intermediário e o grave vai requerer uma intensidade maior de suporte. E, finalmente, para a gente terminar, existem os especificadores. A gente faz o diagnóstico de autismo, diz se é leve, moderado e grave, a partir da intensidade dos sintomas, e depois a gente vai dizer se essa criança tem ou não retardo, se ela tem ou não problemas de linguagem, se ela tem problema, se é não verbal, ou se ela fala palavras, ou se fala frases curtas, se não tem problema, se ela fala com sentenças completas, se ela é fluente e considera a compreensão e a expressão também. Se existe ou não uma condição médica ou genética associada, se existe associação com outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é muito comum, associação com